Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Vivendo Novas Rotas. Hoje está aqui eu e o Rafa. Oi. E a gente... Fala oi, Rafa. Tudo bom? E a gente hoje quer bater um bate-papo com vocês. Para quem não assistiu o último vídeo, eu falei um pouquinho sobre o bairro que a gente escolheu de viver aqui no Colorado, que é Parker. Eu falei um pouquinho o porquê da gente ter escolhido esse bairro aqui. Mas a gente quer trazer um assunto para vocês hoje que eu acho que é dúvida de muitas pessoas, porque todas as vezes que eu pesquisei, quando eu vim para cá, para o Colorado, eu procurava algo relacionado a isso e foram poucas coisas que eu achei. O que a gente quer conversar com vocês hoje é sobre os valores, né? Sobre os valores de moradia aqui no Colorado, Estados Unidos. As pessoas falam, quem vive aqui há muito tempo, né, bem mais tempo que a gente, que antigamente os aluguéis eram bem baratos. Hoje em dia, uma das preocupações reais de uma pessoa que vai migrar é o valor que nós pagamos de aluguel, que é muito alto. Quando você vai procurar, né, e um lugar para viver, quando você olha os valores, você fica desacreditado. Só que, né, de contrapartida, para quem tem filhos como nós, a gente tem uma filha em idade escolar, que é a Sofia, mas quando a gente chegou aqui há 10 anos atrás, a gente também tinha a mesma preocupação com a Lani, que ela estudava, a respeito das escolas, que eu falei no outro vídeo, quem não assistiu vai lá. E depois eu vou fazer um outro vídeo detalhado para as mamães que têm a mesma preocupação, né? Porque a gente vem para cá, nos Estados Unidos, atrás de uma qualidade de vida, de melhoria, mas pensando sempre nos filhos. E baseado nisso a gente trouxe alguns valores. O Rafa vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco com vocês. A gente trouxe uma relação de valores, mas baseado em apartamento. Hoje nós vivemos numa casa, né? Só que, por que a gente trouxe apartamento para vocês? Quando o imigrante chega, ele precisa de várias coisas para alugar uma casa. Não é tão fácil alugar uma casa, a menos que você conheça o dono da casa, ou um amigo, uma indicação para poder falar com você a respeito de indicar você. Quando isso não acontece, né, que é o meu caso, a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez, a gente começou do zero de novo, né? Como eu falei em outros vídeos, nós vivemos, quem está chegando aqui, gente, quem está chegando aqui, não esquece, hein? Curte o canal, se inscreva no canal e compartilhe, tá? Para que a gente possa continuar fazendo esses conteúdos para vocês. Mas quando a gente chegou aqui, a gente começou do zero. A gente alugou um apartamento, um apartamento bem gostosinho, diferente da Flórida. O Colorado, ele não tem a infraestrutura que nos oferece a Flórida. Todos os apartamentos, condomínios lá, a impressão que você está vivendo é que você está vivendo um resort. No Colorado já não é assim. Não são todos os apartamentos que te entrega... Que tem piscina, né? Que tem quando a gente mudou para cá, né? A gente morou num apartamento e nosso apartamento não tinha piscina. Né? Tinha vários ali do lado próximo, mas onde alugamos não tinha piscina. E a gente estava acostumado com a infraestrutura que oferece a Flórida. Da Flórida, que a Flórida, como a Marcele disse, todos os condomínios é quase um resort. Tem piscina, alguns têm jacuzzi, né? Então lá todos, não tem um condomínio que não tenha piscina. Lá todos têm piscina por causa do calor, né? E aí a gente alugou um apartamento, que é muito mais fácil, por isso que a gente está trazendo para vocês valores de apartamentos. Porque quando você chega, você não tem... eles pedem são muitas exigências para casa. E uma das exigências é que você tenha o social. A casa é como o Zé disse, para você alugar uma casa, normalmente, ou você conhece a pessoa, então fala, não, eu já conheço essa pessoa aqui, ou alguém me indicou, e né, às vezes por indicação o cara fala, não, eu conheço essa pessoa, vou alugar para você, só me comprova isso. Normalmente vão pedir a comprovação de renda, né? Então para quem chegou,
ela não tem nada, não tem como comprovar nem renda, né? Então a casa é muito mais difícil você conseguir alugar, né? Porque no mínimo vão pedir comprovação de renda. Esse é o mínimo do aluguel, então é muito difícil você chegar aqui já morando numa casa, né? Mas tudo é feito de processo, né, pessoal? E hoje eu e o Rafa, a gente tem uma mentalidade que a gente tem que aproveitar os Estados Unidos, mas tentar achar o equilíbrio. E o equilíbrio, muitas vezes, gente, depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. A gente às vezes chega aqui e a gente quer viver como os americanos, porque todo mundo pode, né? Essas coisas que vocês veem aí na internet, dá a impressão que a pessoa chegou nos Estados Unidos e se tornou rico. Não se tornou rico, porque aqui tudo é mais fácil. Mas quando você tem um pensamento, né, de saber o que você está fazendo aqui, e um dos motivos que a gente pensa, né, de viver nos Estados Unidos, que aqui é uma terra de oportunidade. Então, você tem a oportunidade de tentar guardar um pouquinho, juntar um pouquinho, nada melhor do que viver num apartamento tranquilo, porque o aluguel já é caro. E a casa é muito mais ainda. E normalmente pede o depósito, né? Normalmente a casa, eles vão te pedir 2 depósitos, né? Às vezes 1 depósito, 2 depósitos. Tem caso de 3 depósitos o cara pedir. Né? E apartamento, caso, não foi 2 depósitos? Em apartamento, normalmente, eles pedem uma taxa de, um exemplo, $400, uma taxa administrativa. Então tem muito apartamentos, tanto aqui como na Flórida, que eles nem pedem depósito, às vezes, ou pedem bem, normalmente pedem alguma coisa, que é a taxa deles lá, né? Que deve ser uma taxa administrativa, mas às vezes é $400, já vi 400, 600, e é muito menos do que o valor do aluguel, né? Para poder entrar já. E uma das coisas lá que acontecem lá na Flórida, que a gente já viu e acontece aqui no Colorado, mas em época de inverno, é eles darem um mês para você escolher. Agora a gente está aqui, é julho, né? É julho de 2026, então, né? Quem está assistindo. Então agora é verão, né? E a gente, olhando alguns apartamentos, principalmente na Flórida, lá agora tem muito apartamento lá que está dando até 2 meses de aluguel grátis. Ou seja, se você entrar agora, você ganha, 1 a 2 meses. Eu já vi vários apartamentos com 2 meses de aluguel grátis. Isso aconteceu, tá, gente? A gente está gravando o vídeo para vocês em 2026, então a gente não sabe quando vocês vão assistir isso. A gente só viu isso acontecer na época da pandemia, porque muita gente foi embora e eles começaram a fazer isso, porque eu acho que deve ter muitos apartamentos vagos. A gente só viu acontecer isso 2 vezes, que foi na pandemia. Muita gente lá na Flórida foi embora e eles começaram, acho que ficou muitos apartamentos vagos. Eles começaram a colocar 1 mês grátis, 2 meses grátis. E a gente está vendo isso porque nós estamos, para quem está assistindo o vídeo agora, em 2026, estamos na era do Trump. E como todo mundo já sabe, está acontecendo a caçada aos imigrantes, né? E o pessoal está tudo indo embora. Então, gente, a gente quer deixar esse vídeo não falando como, tá? Falando passo a passo de como vocês alugarem apartamento. A gente quer só, nesse vídeo, falar para vocês sobre os valores hoje que está acontecendo com os aluguéis. E no Colorado a gente já está 3 anos aqui, a gente percebeu que todos os anos, em mês de inverno, eles fazem essas promoções. Porque como aqui fica muito tempo de inverno, muitas pessoas elas acabam migrando para outros estados. Uma coisa normal aqui nos Estados Unidos, viu, gente? Essa coisa que a gente vê as pessoas mudando de estado um para o outro, eles estão em busca de trabalho. Então, em épocas fracas de um estado, as pessoas migram para outro estado e assim vai. Isso não é só os imigrantes que fazem, como também os americanos. E aí a gente fez uma relaçãozinha aqui, o Rafael vai falar com vocês, para falar sobre os bairros e os valores em média. Não se esqueçam que nós estamos em 2026, tá bom? Fala aí, Rafa. Peraí, Marzão.
Ó, pessoal, então parei aqui agora para poder mostrar aqui para vocês, né? Então, como a Gisele falou, né? Aqui eu vou detalhar para vocês algumas das cidades mais comum, né? De o pessoal morar aqui no Colorado, né? Que seria Parker, que é onde nós moramos, né? Castle Rock, Centennial, tem Aurora, né? Denver, Englewood e Highland Ranch. Esses são as, mais ou menos, vamos colocar aqui a parte metropolitana, assim, de Denver, né? Então é onde grande parte aí dos brasileiros moram, os aluguéis são, na era digital, né? Às vezes tem lugar mais barato, mas é que fica um pouco mais na nossa distante casa e na também. nossa família é a leitura. Então esses são uma das coisas mais lindas localidade que eu acho aqui nos mais Estados comum, Unidos, assim, que o pessoal aqui no Colorado, costuma trabalhar, né? Em Parker, que a gente mora, parque né? Essa é a cidade que nós criança. moramos, né? Olha Quarto aqui em Parker, coisinha mais você linda. encontra aí até de 1.600, 1.700 de um quarto. Um 2 quartos já vai para mais ou menos um 2.000, 2.200. E 3 quartos você já pode encontrar aí de 2.400 a 2.600 dólares em Parker. Isso é o que a gente pagava no nosso, quando a gente morava no apartamento, a gente pagava 2.600 dólares no nosso apartamento de 3 quartos, só que era em Englewood, mas é bem próximo aqui, bem colado a Parker, né? Em Castle Rock praticamente é o mesmo valor, tá? Então mais ou menos fica aí de 1.600 de um quarto, 2.100 de 2 quartos e 2.700, né? 2.600, 2.700 de 3 quartos, né? Isso a gente está falando de apartamentos, tá? Casa, você pode colocar aí mais uns de 300 até 600 dólares a mais, uma casa de 3 quartos, assim, no valor do aluguel, né? Em Centennial também é bem parecido, né? É um pouco mais caro até. Tem bastante, lá como que é uma área mais comercial, tem o aeroporto de Centennial, aí tem um shopping, é uma área um pouco mais comercial, o valor é um pouquinho mais alto, né? Chega até a um quarto aí 1.800, a 2 quartos uns 2.300 e a um 3 quartos mais ou menos 2.800. Então, como tem poucos apartamentos, é um pouco mais caro, né? A região de Aurora é outro também que tem muito brasileiro, uma região bem grande, né? Tem uma parte mais antiga e uma parte mais nova, mas lá costuma ser mais barato, tá? Um apartamento de um quarto lá você vai encontrar aí por uns 1.400, 1.500 dólares, um de 2 quartos de 1.600 a 1.800 e um de 3 quartos mais ou menos de 2.300 a 2.600. E as casas também lá são um pouco mais baratas, né? Principalmente na área mais antiga, mais velha da cidade. Tem bastante casa mais velha, né? Então você consegue pagar um preço mais em conta, né? Em Denver é praticamente, vamos colocar um valor médio igual aqui em Parker, Centennial, de uns 1.600 para um quarto. 2 quartos você já acha um pouco mais caro lá, somente na região central, né? Já fica aí mais ou menos em torno de 1.900 até 2.200, mais ou menos, você vai encontrar. E 3 quartos também mais ou menos de até uns 2.800 dólares. Né? Então lá tem casas lá, como é uma região mais central, tem casas lá que chega a 4.000 dólares de uma casa de 4 quartos e são às vezes casas antigas, tá? Não é casa nova, que nem tem aqui em Park, Castle Rock, que você acha bastante casa nova. É casas antigas, casas às vezes velhas, mas que os valores ultrapassam 1 milhão de dólares para você comprar e os aluguéis também são um pouco mais caros, né? E né, Englewood também é um bom lugar. Englewood fica em torno aí de 1.600 a 1.900 de um quarto, de 2.000 a 2.500 de 2 quartos e de 2.500 a 2.800 de 3 quartos, tá? E a última é a região de Highland Ranch, né? Uma região um pouquinho mais para baixo de Denver, né? Mais ou menos numa esquina assim, mas é uma área muito boa, as escolas muito boa, né? Então os aluguéis lá também é um pouco mais caro, também fica aí na faixa de 1.700, 1.800 de um quarto, de 2.200 a 2.400 de 2 quartos e mais ou menos 3 quartos de 2.800, 2.900 por mês, tá? E as casas também costumam ser um pouquinho mais caras também, em torno aí de 3.200 a 3.400 dólares. Isso apartamentos e algumas ideias de valores de casa, né? Mas, né, se você que está chegando, você que está vindo agora, né, como já foi falado no vídeo, o melhor jeito é você ir alugar um apartamento mesmo. É mais simples, menos burocrático, né? Você consegue alugar. Normalmente você consegue às vezes pagar bem pouco na entrada, né, no depósito,
Então, hoje é a melhor ideia para você começar aqui nos Estados Unidos é morando em apartamento. E é isso, pessoal. Aí, esses são os valores, né? Se a gente colocar em comparação os preços dos aluguéis na Flórida, que nós já moramos, aqui é mais caro, entendeu? Você paga um pouco mais. Lá na Flórida você consegue achar aí um 2 quartos, 3 quartos por 1.600. 2 quartos você vai pagar uns 1.700, 1.800 de 2 quartos, né, na região ali do Metro Oeste, até na região de Windermere, que praticamente é uma das melhores regiões assim para se morar, né, onde tem as casas aí dos milionários. Você estuda nessa escola que essas pessoas tudo moram, a escola lá é nota 9. Então lá é muito mais barato e o condomínio oferece muito mais coisas, né? Aqui é um pouco mais limitado. Então lá na Flórida, né, a gente já morou lá, então a gente sabe que os valores lá é muito mais baixos, né? Só em contrapartida aqui se ganha mais, né? Então hoje Colorado, o salário mínimo aqui se eu não me engano, é 18, 20 dólares a hora, o salário mínimo. Então, dependendo da sua profissão, aqui você vai ganhar mais, né? A minha profissão aqui, que eu trabalho com construção, o que eu faço aqui se paga muito mais que na Flórida, entendeu? Essa área de landscape, porque aqui é muito forte essa área. Então se ganha muito mais do que a Flórida. Então, se você colocar aí que o preço é mais caro, que normalmente a comida vai ser igual, né? Aqui tem menos opções de passeio, mas você coloca assim no valor de aluguel, você paga às vezes uns 500 dólares a mais do que você pagaria na Flórida, 500 a 800 dólares a mais do que você pagaria na Flórida, mas dependendo do que você faz, você ganha mais aqui no Colorado, entendeu? Mas isso se você já tem uma companhia, alguma coisa assim, né? Para quem é trabalhador normal, né? Para quem chega aqui precisa trabalhar, helper aí de ajudante de construção, ou se não house clean, normalmente vai ganhar a mesma coisa aqui e ganha lá. Então compensa para quem tem uma companhia, né? Para quem vai abrir um negócio. Então qualquer tipo de negócio aí na construção, aqui no Colorado se paga mais do que na Flórida. Então aqui é um lugar que compensa muito mais para quem está querendo abrir um negócio, né? Abrir um business, começar algum negócio na área de construção. Aqui é um lugar ideal para isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Então, você que está buscando morar no Colorado, né? Então, hoje vocês já sabem aí o preço, a média aqui de aluguel, os melhores locais, né? Os lugares que eu falei são os melhores lugares aqui para você se morar. Lugar bom, infraestrutura, casa, apartamento. Então, vamos colocar assim, os lugares próximos para você trabalhar também, próximo a trabalho, né? Se alguém for buscar você para trabalhar, ou próximo, se você tiver seu carro e for para qualquer lugar aqui, esses são os melhores lugares para você morar aqui no Colorado, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Novamente, não esqueça de curtir aí esse vídeo se você achou interessante, se você que está querendo vir para cá gostou, e também compartilhe nossos conteúdos e se inscreva no canal para você receber mais notícias daqui do Colorado. Tá bom? Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau.